Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPD. E estamos no terceiro trimestre, cujo tema é a Igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão, fé, a base para o crescimento em meio às perseguições. Estamos na lição 5, cujo título é Uma Igreja Cheia de Amor. E o textual diz assim: era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos, capítulo 4, versículo 32. E a verdade prática diz assim: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. E a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 4, versículo 32 ao versículo 37. Não vamos estar lendo para estar ganhando tempo. Vamos para a introdução. Nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados, a buscar o caminho para suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. O verdadeiro cristianismo se revela, antes de tudo, por meio do amor. Em Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém destacou-se como um modelo vivo de uma comunidade profundamente transformada pelo amor de Deus. E esse amor não era apenas um sentimento piedoso ou um impulso emocional, mas uma evidência concreta da ação do Espírito Santo nos corações dos crentes. Eles o moviam a uma comunhão sincera, ao cuidado mútuo e generosidade, à oração constante e ao compromisso com a missão. E a palavra-chave é amor. Vamos para o primeiro tópico. Um amor manifestado na comunhão cristã. E o primeiro subtópico, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. E essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número, ou assembleia. A igreja, que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. A expressão usada por Lucas, conforme lemos, a multidão dos que criam, revela não apenas um aumento numérico, mas a formação de uma igreja viva, ativa e comprometida com o Evangelho, comprometida com a palavra de Deus. A igreja, que começou com um pequeno grupo de 120 pessoas, no caso,
estava todo reunido no cenáculo, tornou-se agora uma grande assembleia de crentes. E esse crescimento não aconteceu por estratégia humana, mas ou por um método de convencimento, mas pela pregação da palavra. É a pregação fiel à palavra de Deus, acompanhada pelo poder do Espírito Santo. Isso confirma o que Jesus havia prometido, que ele diz: edificarei a minha igreja. Então a obra é dele, é o crescimento, e o crescimento é o resultado da sua ação. No entanto, o crescimento numérico também traz consigo novos desafios. Quanto maior o número de pessoas, maior diversidade de pensamento, temperamentos, necessidades e níveis de maturidade espiritual. Uma igreja pequena, ela pode lidar de forma mais direta e pessoal com suas dificuldades, mas quando se torna uma multidão, os problemas ganham outra proporção. Os conflitos internos, as diferenças de opinião, as necessidades sociais, espirituais e até mesmo a administração dos recursos que se torna mais complexo. Isso exige sabedoria dos líderes, estrutura espiritual sólida. E acima de tudo, a permanência da igreja na dependência de Deus. O crescimento nunca deve ser visto apenas como um sinal de sucesso, mas como uma responsabilidade ainda maior diante do Senhor. Importa destacar que mesmo em meio ao crescimento, a essência da igreja permanece a mesma. Uma igreja grande não é mais valiosa do que uma pequena, nem possui mais unção por conta do seu tamanho. O que define a qualidade de uma igreja não é a quantidade de membros, mas sua fidelidade à palavra, sua comunhão com o Espírito Santo e a sua disposição para cumprir a missão do Evangelho. Tanto uma pequena congregação quanto uma grande deve preservar os mesmos princípios e amor fraternal, zelo pela doutrina, oração constante e serviço ao próximo. Vamos para o segundo subtópico: os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava e com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. E aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. A igreja de Jerusalém experimentou um crescimento extraordinário. De um grupo reduzido de discípulos, ela se transformou rapidamente uma multidão de crentes. E mais adiante, o evangelista Lucas afirma que ela se multiplicava. E esse avanço numérico, ainda que desejável, impôs à igreja novos dilemas, como manter a comunhão entre tantos. Mas como preservar unida o diante de tantas necessidades, origem de temperamentos? A resposta não estava em fórmulas humanas, mas uma virtude essencial do cristianismo que define que é o amor. É um amor que sustenta a comunhão entre os irmãos,
Paulo afirma com clareza que o amor de Deus é derramado, derramado no caso aqui em nossos corações, conforme está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado nos nossos corações e pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, não se trata de um sentimento humano comum, mas de uma graça divina que capacita o crente a agir com empatia, humildade e paciência. À medida que a igreja cresce, surgem diferenças naturais, que é muito comum. Uns mais maduros, outros mais novos na fé e uns com mais recursos e outros com menos. Porém, o amor cristão nivela todos diante da cruz e promove o respeito mútuo. Por isso que o apóstolo, ao escrever aos Colossenses, declarou que o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, ele é o elo que sustenta a estrutura da vida comunitária e impede que ela se desfaça diante das tensões. Quando o amor é substituído pelo egoísmo, a igreja começa a se dividir. E divisões surgem não por causa das diferenças em si, mas pela ausência de uma disposição sincera de considerar os outros superior a si mesmo. O crescimento então deixa de ser bênção e se torna uma ameaça à unidade. Por isso a igreja precisa estar constantemente cheia do Espírito Santo, pois é Ele quem derrama o amor de Deus em nós. Vamos para o terceiro subtópico. A vida interior. A expressão era um coração e alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo e mantendo os crentes unidos internamente. A expressão era um coração e alma. Essa expressão que foi usada então, aqui nós vemos aqui que é uma poderosa revelação do que acontece quando a vida interior da igreja está alinhada com o Espírito de Deus. Esse tipo de unidade não nasce da simples organização humana, nem de afinidades naturais, mas do agir sobrenatural do Espírito Santo no interior do crente. Antes de capacitar a igreja para realizar sinais e proclamar o Evangelho, com ousadia fora dos muros, o Espírito realiza uma obra dentro dela, une os corações e alinha as almas para que haja verdadeira comunhão. E o texto de Atos nos apresenta uma igreja que vivia unida, não apenas em reuniões públicas, mas também em sentimento e propósito e afeto. Se um coração e alma significa viver com os mesmos valores espirituais, o mesmo amor por Cristo, a mesma esperança e a mesma entrega à missão. E nesse ambiente de unidade interna que a igreja encontra força para cumprir sua missão externa, o evangelismo eficaz, os milagres, a pregação com poder, tudo isso influi numa igreja que vive primeiramente em comunhão com Deus entre si mesmo. Então, sem essa base, as ações externas se tornam vazias ou apenas rotina religiosa. Mas quando a vida interior fortalecida, cada palavra, cada gesto são acompanhados da presença viva de Deus. A unidade do coração e da alma também nos mostra o padrão de um relacionamento que deve existir entre os irmãos. Então, era um mundo marcado por divisões, interesses pessoais e disputa. A igreja deve ser
um lugar onde reina o amor, perdão e a consideração mútua. E esse nível de unidade só é possível porque o Espírito Santo transforma o interior do crente, arrancando o egoísmo e plantando o amor de Deus. A vida interior do cristão é um solo onde brotam os frutos do Espírito. E esses frutos, no caso, são essenciais para para convivências e em comunidade que ela venha a que ela seja saudável e edificante. Onde há um coração dividido, há contenda. Mas onde tem um mesmo coração diante de Deus, há paz, propósito e poder. Vamos para o segundo tópico, o amor como manifestação da graça. E o primeiro subtópico, a graça como manifestação do Espírito. Vamos estar lendo aqui, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada por amor, no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes, não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Em Atos dos Apóstolos, que está lá registrado em capítulo 4, versículo 33, Lucas nos mostra que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E logo em seguida afirma que em todos eles havia abundante graça. E essa graça não se refere apenas no favor imerecido de Deus, mas também a ação sobrenatural do Espírito em meio ao seu povo. E essa graça se manifesta em poder, dons espirituais, ousadia e, sobretudo, na comunhão sincera entre os crentes. O Espírito Santo não opera com liberdade em ambientes marcados por frieza, orgulho ou divisão, mas assim onde há unidade e perdão e o amor verdadeiro. Muitos buscam uma igreja cheia do Espírito, concentra-se apenas em formas externas, regras, rituais, código de conduta. Embora a disciplina e ordem tenha seu lugar na vida cristã, mas elas jamais podem substituir a comunhão real e o amor mútuo entre os irmãos. O próprio Senhor deixou claro que o relacionamento entre os crentes está diretamente ligado ao relacionamento com Deus. Ele afirmou: se porém não perdoar os homens e as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas. Então você vê que em outras ocasiões diz que se não perdoamos de coração cada um do seu irmão, também não receberemos o perdão divino. Isso mostra que o Espírito Santo não se manifesta com liberdade onde existe mágoa, ressentimento ou divisão. Segundo subtópico, a graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada neste contexto. Em todos eles havia abundante graça.
Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. E esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de ordem abundante é uma igreja que repete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viver uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus, na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. A graça não era limitada ao apóstolo ou aos que exerciam liderança. Ela era abundante em todos eles, permeando toda a comunidade de fé. E esse ambiente carregado de graça é o que explica o dinamismo espiritual. Um amor fraternal é a manifestação evidente do Espírito no meio da igreja. A graça, como favor imerecido, produz nos corações um profundo senso de gratidão. Os primeiros cristãos compreendiam que não estavam ali por seus próprios esforços, nem por algum valor pessoal, mas porque Deus, em sua infinita misericórdia, os havia alcançado. E esse entendimento os impelia a viver com alegria, generosidade e também humildade. Então a graça recebida gerava uma resposta de entrega total. É o mesmo princípio que se repete em outros textos do Novo Testamento. Como em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, onde Paulo reconhece que o amor entre os crentes vinha do ensino direto de Deus. E esse amor só pode existir porque a graça é real na vida da igreja, onde há gratidão verdadeira, há serviço espontâneo, adoração sincera e comunhão profunda. O apóstolo Paulo, no caso, em sua experiência pessoal, foi exemplo claro dessa resposta. A graça, e ele declara: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Ele reconhecia que tudo o que era sua conversão, seu ministério e sua perseverança era fruto exclusivo da graça divina. E a sua gratidão era tamanha que ele se dedicava com intensidade à obra, não para merecer algo, mas como resposta amorosa ao que já havia recebido de forma imerecida. Exatamente esse tipo de atitude que vemos na igreja de Atos. Uma igreja grata, consciente de que viveu a transformação pela graça e que agora expressava essa realidade por meio da unidade, da partilha e do testemunho. Vamos para o terceiro tópico: a manifestação do amor na solidariedade cristã. E o primeiro subtópico: a busca pela equidade. O dicionário Aurélio, de língua portuguesa, conceitua a equidade como a disposição de reconhecer a igualdade, o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também, estes geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação.
sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Em Jerusalém, os crentes não viviam em um ambiente onde todos possuíam os mesmos recursos ou condições sociais. A comunidade era formada por pessoas de diversas origens e níveis econômicos. Alguns tinham propriedade, enquanto outros mal possuíam o necessário para viver. No entanto, o que se destaca na narrativa de Lucas é a disposição voluntária da igreja em lidar com essas desigualdades de maneira prática, acolhedora e justa. O conceito de equidade, como ensinado na Escritura, está profundamente enraizado no caráter de Deus. Ele é justo, mas também é misericordioso. Sua justiça não é fria ou distante, mas se manifesta em cuidado com os necessitados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. A igreja, ao viver cheia do Espírito Santo, reproduziu esse caráter divino na prática, criando um ambiente onde ninguém passava necessidade, porque os que tinham mais se dispunham a compartilhar. Isso não foi fruto de uma imposição, mas de uma consciência espiritual que os levava a ver o irmão necessitado como parte do mesmo corpo. O amor cristão se traduzia em ações concretas e equidade se tornava visível na solidariedade. E vale observar que o texto não aponta para uma eliminação das diferenças econômicas por meio de um sistema obrigatório ou nivelador. A equidade não significa tratar todos de maneira idêntica, mas tratar conforme a sua necessidade real. Isso fica claro quando os crentes de forma voluntária vendiam suas propriedades, os bens, e traziam o valor para que fosse distribuído segundo a necessidade de cada um. Essa atitude mostra uma sensibilidade de que, no caso aqui, que nasce diretamente do Espírito Santo de Deus, que se opõe ao egoísmo natural do ser humano, natural. A equidade nesse contexto é a expressão da igreja, a expressão da igreja de Deus, atuando por meio de um coração disposto a servir e amar de todo o coração. Vamos para o segundo subtópico, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com a Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém. E, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar, circunstância, contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. A igreja de Jerusalém, como nos revela o livro de Atos, vivia um espírito de comunhão, onde o compartilhamento era um princípio guiado pelo amor e pela sensibilidade às necessidades dos irmãos. E esse modelo não se baseava na abolição da propriedade privada, como alguns erroneamente interpretam, mais em uma disposição voluntária. Então, no caso, era uma disposição voluntária. Então, aqui nós vemos que os crentes continuavam sendo donos dos seus bens, mas estavam prontos para usá-los em benefício da igreja. Isso demonstra que o coração da prática cristã não está no que possui, mas na forma como se lida com o que se possui.
O que caracteriza, no caso, essa igreja era a ausência de apego egoísta à posse e também a presença de um amor sacrificial. Então, aqui um exemplo claro é o de Maria, conforme foi lido no texto, mãe de João Marcos. Ela não vendeu a sua casa, mas colocou a serviço da igreja, fazendo dela um espaço de oração e comunhão. Isso mostra que a generosidade não se segue a um único formato. O Espírito Santo capacita cada crente a contribuir conforme as suas possibilidades e circunstâncias. Alguns venderam propriedade para ajudar os necessitados, outros, como Maria, usaram o que tinha de maneira útil para o reino. O mais importante não era a forma exata do ato, mas o espírito que motivava o amor ao próximo e o desejo sincero de servir a Deus com os recursos disponíveis. A generosidade cristã nunca deve ser motivada pela obrigação, mas pelo amor. Ela pode se manifestar por meio de doações financeiras, pela hospitalidade, pelo apoio emocional ou mesmo pelo tempo e pelos talentos colocados à disposição dos irmãos. Vamos para o terceiro subtópico, um exemplo da voluntariedade. Os que possuem a herdade, melhor dizendo, Lucas destaca que os que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que foi vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. A Bíblia não dá margem para entendermos que isso era um mandamento universal, mas sim uma prática espontânea e contextual, movida por um amor sincero. O que acontecia era que, diante das necessidades visíveis dentro da igreja, aqueles que tinham condição decidiam, por conta própria, fazer algo concreto para ajudar. E essa atitude só pode ser compreendida quando se entende que era os crentes de Jerusalém. Para os crentes de Jerusalém, a fé não era algo individualizado. Eles se viviam, eles viam como um só corpo e tinham consciência de que pertencia uns aos outros. Por isso o sofrimento de um era o sofrimento de outro. E era o caso de todos, né? E a provisão de um era também a provisão de outro. E essa voluntariedade também expressa uma espiritualidade madura. Quando alguém entrega algo de valor sem que seja exigido, isso revela que o coração já foi trabalhado por Deus. Não se trata de caridade superficial, mas de amor verdadeiro. Jesus ensinou que onde está o nosso tesouro, ali está também o nosso coração. E está lá em Mateus 6, 21. E os crentes de Atos demonstravam que seu tesouro estava em Cristo e na sua obra, e não nas posses materiais. Por isso, entregar parte do que tinha, até tudo que possuía, era uma resposta natural ao amor que havia recebido de Deus. A igreja de hoje precisa redescobrir esse espírito, em tempo onde há tanta individualidade e materialismo. É fácil cair na tentação de enxergar os recursos como bens exclusivos, protegidos por um direito pessoal. No entanto, o Evangelho nos chama à entrega, à partilha, ao serviço. A generosidade não deve ser vista como uma obrigação imposta por líderes ou estruturas, como
uma expressão de coração cheio de Espírito Santo. Então, quando os crentes se sentem parte viva do corpo de Cristo, compreende que sua fé também se manifesta na forma como cuidam uns dos outros. Chegamos agora à conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia ou se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Chegamos no final dessa lição. O que podemos dizer, que aprendemos, portanto, é que uma igreja verdadeiramente cheia do amor é aquela que reflete o caráter de Cristo em suas ações, buscando a edificação mútua, o serviço desinteressado e a promoção da unidade pelo vínculo da paz. Que esse modelo inspirador nos desafia a cultivar a comunidade onde o amor de Deus seja visível em cada gesto e relação. Chegamos ao final, que Deus abençoe a todos que nos assistiram e, se Deus quiser, na próxima lição estaremos para estar comentando a lição editada pela CPAD. Fica todos na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.